a transformada de Laplace, uma ferramenta para a resolução de EDOs. E com essa ferramenta a gente consegue resolver EDOs tanto homogêneas quanto não homogêneas. E além dos casos que a gente estudou, a gente consegue ainda ampliar para os casos em que o termo independente é uma função descontínua. Então, como eu disse para vocês, a gente vai dividir em 3 aulas esse conteúdo. Na aula de hoje, a gente vai definir transformada de Laplace, vai falar sobre propriedades importantes dessa transformada. Na próxima aula, a gente vai falar da transformada inversa de Laplace. E na última aula, a gente vai juntar essas duas coisas para resolver PVIs. Tá? Então, além da EDO, a gente vai ter as condições iniciais, né? Vai formar um PVI, e a gente vai, então, aplicar esses conceitos para chegar na solução do PVI. Bom, então, antes de definir, deixa eu dar uma ideia para vocês do que essa transformada faz, o que a transformada inversa faz. A transformada de Laplace é um operador, tá? Eu vou denotar por L, maiúsculo, e esse operador, ele transforma uma função em uma outra função. Então, a gente vai utilizar essa notação para a função inicial, um f minúsculo. No caso, é uma função de uma única variável, né, uma função real. A gente vai pegar ela na variável t, e a gente vai aplicar a transformada de Laplace nessa função, e transformar ela numa outra função, que a gente vai denotar por f maiúsculo, e vai ser na variável s. Tá? Então, isso que a transformada de Laplace vai fazer. Ela vai pegar uma função inicial e transformar em uma outra função. E a inversa dela, que a gente denota por L a menos 1, né, que a gente vai estudar na próxima aula, ela faz o contrário. Ela pega a função f de s e transforma na função f de t. Tá? Então, ela é uma operação inversa à transformada de Laplace. Então, definição de transformada de Laplace. A gente vai considerar, então, uma função f na variável t. O domínio dessa função são os valores reais, não negativos. Então, iniciando no zero, né, incluindo zero, até mais infinito. Então, a gente define a transformada de Laplace dessa função f como sendo essa integral aqui. Então, observem que é uma integral indefinida, ela vai de zero até infinito. E aqui no integrando entra a função f e essa exponencial. Tá? Então, sempre vai aparecer esse exponencial multiplicando a função. Ela é uma exponencial de menos s vezes t. Então, o que acontece quando a gente resolve essa integral? Essa integral, ela é uma integral na variável t. Então, a gente vai integrar aqui em relação a t. O s acaba sendo uma constante para a gente, na hora de fazer essa integração. E a substituição a gente vai fazer para a variável t. Ou seja, a gente vai chegar aqui numa expressão que vai depender apenas dessa variável s, que é considerada como constante nessa integral para a gente. Ou seja, o termo final vai ser uma função na variável s. Bom, e a gente vai assumir todos os valores reais s, tais que a integral é convergente. Tá? Ou seja, o que significa dizer que essa integral converge para um dado valor s? Significa que essa integral é um número real. Tá? Ela existe e é um número real. Vocês vão ver que existem casos, para determinados valores de s, em que ela ou vai para mais infinito ou menos infinito. Então, a gente só vai considerar os valores s tais que essa integral existe e é um número real. Bom, nos exemplos que eu vou passar para vocês vai ficar mais claro isso que eu estou dizendo. Tá? Então, vamos guardar essa expressão aqui. Exemplo 1, e a gente vai determinar a transformada de Laplace da função constante igual a 1. Tá? Então, a função f é a função constante igual a 1, e o domínio a gente está pegando do zero até mais infinito. Tá? Então, t maior ou igual a zero. Bom, o que eu vou fazer, então? Vou aplicar a definição de transformada.
é para essa função. Então, aqui entra a integral de 0 até infinito, de exponencial de menos s vezes t, vezes a função f, que nesse caso é a função constante igual a 1. E aqui, no caso, é dt. Bom, então é essa integral que a gente tem que resolver, né, uma integral em relação a t. E por ser uma integral indefinida, a gente tem que trabalhar com limite. A gente acrescenta aí um n nos extremos de integração. Então, faz a integral variar de 0 a n, tomando o limite, né, para esse n tendendo ao infinito. Então, no caso, integrando aqui vai ser exponencial de menos st dt. Tá? Então, é isso. A gente vai resolver uma integral definida. Vai, então, aparecer uma expressão para a gente que envolve n, e a gente toma, então, o limite fazendo n tender a infinito. Bom, então, resolvendo essa integral, olha, a gente tem que integrar em relação a t. Esse menos s, então, aparece como sendo uma constante para a gente. Então, essa integral vai dar a própria exponencial dividida por menos s, que é a nossa constante nesse caso. Então, exponencial de menos s vezes t sobre menos s, tá? Então, vou colocar o menos aqui, dividir por s. E o t, no caso, varia de 0 até n. Bom, então, quando eu tomo t igual a n, eu fico com a seguinte expressão. Então, é menos exponencial de menos s vezes n, dividido por s. E quando eu tomo t igual a 0, eu vou ficar com o exponencial de 0, que é 1. Tá? Então, isso vai dar menos 1 sobre s. Né? Com esse menos aqui, acaba virando mais 1 sobre s. E agora eu faço n tender a infinito. Tá? Mais um detalhe. Eu preciso escolher os valores de s tais que esse valor aqui convija para uma função. Tá? Isso daqui, por exemplo, não pode ir para mais infinito ou menos infinito. A gente vai ter que restringir os valores de s para que esse termo seja um termo convergente. Bom, de que forma que a gente faz isso? Observem que, como eu tenho exponencial, tá, nesse primeiro termo, o segundo termo é constante, tá? A gente não precisa se preocupar com ele, né? Ele não depende de n, no caso. Então, é para esse primeiro termo que a gente tem que olhar. Exponencial de um número positivo vai para mais infinito quando a gente manda n para mais infinito. Agora, se o meu expoente for negativo, acaba indo para 0. Tá? No caso, quando eu digo expoente positivo ou negativo, é para essa constante aqui que a gente tem que olhar. Tá? Então, se o menos s for um valor positivo, isso vai para mais infinito. Né? No caso, como a gente tem o sinal de menos, acaba indo para menos infinito. E se esse valor aqui, se essa constante menos s for negativa, então isso acaba indo para 0. E como a gente quer descobrir os valores de s tais que isso convija, né, seja convergente, o que interessa para a gente é os valores que fazem isso ir para 0. Então, nesse caso, olha, eu vou considerar menos s menor do que 0, tá? Para que isso convija. E para que menos s seja negativo, s tem que ser positivo. Então, é isso que a gente vai considerar, os valores de s maiores do que 0. Então, se s é maior do que 0, esse termo vai para 0 e a gente fica com 1 sobre s como resposta final. Tá ok? Então, essa é a transformada da função constante igual a 1, tá? É 1 sobre s,
desde que a gente tome S maior do que zero. Tá? Então, a gente tem que considerar apenas esse intervalo positivo aí para S, para que a gente tenha essa função 1 sobre S como sendo a transformada de F. A gente não pode tomar S igual a zero, porque esses dois termos estão sendo divididos por S. Então, por isso que a gente exclui o zero também. Então, a gente pega apenas os valores positivos. Bom, vamos para o segundo exemplo. Então, agora a gente vai determinar a transformada dessa função aqui, que é a função exponencial de b vezes t, sendo que esse b que está aqui, ele pode assumir qualquer valor real. Tá? Então, pode ser positivo, negativo, qualquer valor real. Por definição, então, a transformada dessa função, ela é a integral de 0 até infinito. Aqui, então, entra a exponencial de menos s vezes t, multiplicada pela função que foi dada, que é exponencial de b vezes t. Então, isso daqui dt. Bom, então, isso vai ser o limite de n tendendo a infinito, da integral de 0 até n. Eu vou juntar isso daqui numa mesma base. Então, eu consigo escrever isso como sendo b menos s vezes t, né, colocando t em evidência. Então, b menos s multiplicado por t dt. Então, resolvendo essa integral, olha, agora b menos s é uma constante para mim, né? Eu estou integrando em relação a t. Então, esse b menos s vai cair dividindo a exponencial. Exponencial de b menos s vezes t dividido por b menos s. Isso aqui, então, a gente calcula para ter variando de 0 até n. Então, isso é limite de n tendendo a infinito. Bom, então esse termo fica assim. Quando eu tomo t igual a n, isso me dá exponencial de b menos s multiplicado por n, dividido por b menos s, menos, e quando eu tomo t igual a zero, né, eu vou ficar com exponencial de zero que é igual a 1, então esse termo fica 1 sobre b menos s. Olha, aqui então, novamente, a gente precisa analisar os valores de s, tais que essa função seja convergente. E para que isso convirja, essa constante que está multiplicando n, né, o b menos s, tem que ser um valor negativo. Tá? Se for positivo, isso acaba indo para mais infinito. Então, a gente vai assumir b menos s menor do que zero, para a gente ter essa convergência. Observem que aqui a gente também não pode tomar b menos s igual a zero, né, porque senão a gente vai ter problema aqui. Então, a gente vai considerar apenas os valores negativos. Então, se b menos s é um valor negativo, então aqui eu fico com exponencial de uma constante negativa vezes n, isso acaba indo para zero quando a gente manda n para infinito. Então, esse termo todo vai para zero e a gente fica com menos 1 sobre b menos s. Nesse caso, olha, eu posso pegar esse menos 1, multiplicar esse termo aqui de baixo, e eu fico com 1 sobre s menos b. Então, esse resultado vale, tá? Essa vai ser a transformada dessa função exponencial, se essa condição for satisfeita. Ou seja, né, se eu passo s para cá, eu tenho essa desigualdade aqui. Tá? Então, vale, né, essa transformada existe e é igual a esse valor se S for estritamente maior do que B, né, sendo que B é a constante que aparece aqui na exponencial. Vocês vão ver que na hora de resolver os PVIs, a gente vai precisar dos valores de algumas transformadas. Basicamente, são aquelas funções, né, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem as EDOs não homogêneas,
Aí tem aquele termo independente. Então, aquele termo independente, às vezes, é um polinômio, às vezes é uma função que depende de seno ou cosseno, ou uma exponencial. E essa transformada, ela vai entrar ali, trabalhando com esse termo independente. Então, a gente vai precisar conhecer, né, a transformada dessas funções. E, como eu disse para vocês, a gente acaba usando uma tabela, tá? Essa tabela a gente encontra no livro, tá na página 423, tá? Então, anotem aí, página 423. Então, na hora que vocês forem resolver os exercícios, né, os PVIs, vocês vão precisar dessa tabela. Deixa eu compartilhar com vocês rapidinho aqui essa página. Olha, então, essa tabela que está na página 423. Então, observem que a gente tem duas colunas. Na primeira coluna, eu tenho as funções f de t, e na segunda coluna, são as transformadas dessas funções. Então, olha, pegando esses exemplos, né, que a gente acabou de resolver. Então, aqui, olha, na primeira linha eu tenho a transformada da função 1, que é 1 sobre s, que a gente obteve no exemplo 1. E agora, no exemplo 2, a gente resolveu a exponencial, tá aqui. Então, exponencial de a vezes t é 1 sobre s menos a. Então, aqui, olha, a gente tem as principais funções, tá vendo? T elevado a n, no caso aqui, 1 sobre raiz de t, raiz de t. Então, a gente tem as funções aqui com seno e cosseno. Mais para baixo entram os seno hiperbólicos, cosseno hiperbólicos, tá? Então, são as principais funções que aparecem nas nossas EDOs como termo dependente. Tá? Então, essa tabela aqui que vocês vão utilizar. Né? Isso facilita bastante na hora de resolver exercício, porque a gente não precisa calcular essas transformadas. Né? Então, basta pegar a tabela e utilizar os dados que estão aqui. Bom, então é isso. E tem uma propriedade importante relacionada à transformada de Laplace, que é linearidade. Tá? Essa transformada, ela é linear no seguinte sentido. Quando a gente faz a soma de duas funções e calcula a transformada, isso é equivalente a calcular a transformada de cada uma delas separadamente e fazer a soma no final. E quando a gente pega uma função multiplicada por uma constante real e calcula a transformada, isso é equivalente a calcular a transformada dessa função e depois multiplicar pela constante. A justificativa disso segue de propriedade de integral. Né? Deixa eu só dar uma ideia para vocês. Então, por exemplo, quando a gente fala na transformada da soma de duas funções, né, isso, por definição, é integral de 0 até infinito, de exponencial de menos st, vezes a função. Né? No caso aqui é uma soma. Então, é uma f1 de t somado com uma f2 de t dt. Então, observem que dessa forma a gente consegue aplicar uma distributiva aqui. A gente vai ficar com dois termos. E a gente utiliza a propriedade de integral. A gente consegue separar em duas integrais, né, que são essas daqui. A primeira envolve a função f1 e a segunda envolve a função f2. Então, a gente tem aqui a transformada da função f1 e aqui a gente tem a transformada da função f2. Tá? Então, essa linearidade decorre da própria definição de integral. A mesma coisa em relação à segunda propriedade. No caso aqui, eu tenho uma constante multiplicando a função, né? Ela vai aparecer aqui dentro do integrando, a gente pode tirar essa constante para fora da integral. Então, a gente chega nessa segunda parte da expressão. Essas propriedades serão muito importantes para a gente no seguinte sentido. A gente vai conseguir expandir o cálculo de transformada para funções que são combinações de transformadas conhecidas. Por exemplo, se a gente olha para essa função aqui, observem que eu posso escrever essa expressão como sendo 10 vezes 1
somado com 5 vezes exponencial de 4t. Então, acaba sendo uma combinação da função constante igual a 1 com o exponencial de 4t, né, que foram as transformadas que a gente trabalhou nos exemplos 1 e 2, respectivamente. Então, nesse caso, olha, se a gente for calcular a transformada para essa função, então fica assim, olha. Então, vai ser a transformada de 10 mais 5 exponencial de 4t. Olha, então eu vou usar a propriedade de 1. Tá? Eu vou separar isso daqui na soma de duas transformadas. Então, vai ser a transformada de 10 somada com a transformada de 5 exponencial de 4t. Tá? Então, aqui eu usei a propriedade de 1 nessa passagem. E agora, o que a gente pode fazer? Usar a propriedade 2, que está relacionada à constante, olhando esse 10 como 10 vezes 1. Tá? Então, a gente tira a constante 10 para fora, deixa apenas a função constante igual a 1, lá dentro da transformada. E aqui na segunda expressão, a gente tira essa constante 5 para fora. Fica 5 transformada de exponencial de 4 vezes t. E para finalizar, a gente utiliza as expressões que a gente obteve nos exemplos. Então, no caso da transformada da função 1, deixa eu voltar lá. A gente obteve 1 sobre s, s maior do que 0. Tá? Então, isso daqui vale 1 sobre s, né, no caso, para s positivo. E aqui, no caso, a transformada da exponencial é 1 sobre s menos b, com s maior do que b. E nesse caso, o b vale 4. Então, eu vou ficar com 1 sobre s menos 4. E eu tenho que considerar s maior do que 4. Então, a resposta acaba sendo essa. Tá? Então, é 10 sobre s mais 5 sobre s menos 4. E o s que a gente considera é a interseção desses dois. Tá? Então, para que a gente tenha a transformada tanto para a função constante igual a 1 quanto para a exponencial, eu preciso tomar o s maior do que 4. Tá? Se a gente toma s maior do que 0, o que acontece? Para o intervalo entre 0 e 4, a gente acaba não tendo a convergência para essa segunda expressão aqui, né? Para essa segunda função, que é exponencial. Então, por isso que a gente precisa tomar s maior do que 4, que aí a gente garante a existência tanto para esse caso quanto para esse caso aqui. Então, essa é a resposta final. Dando continuidade, tem mais duas propriedades que eu quero passar para vocês. A primeira está relacionada à derivada de funções, né? Já que nas EDOs a gente tem derivada primeira, segunda, terceira e por aí vai, então a gente vai definir o que é transformada de uma derivada. Tá? A gente vai utilizar isso também. Bom, aqui embaixo eu utilizei a definição de transformada para essa função, que é a derivada da função f. Então, a gente monta a integral, né, lá da definição. Então, integral de 0 a infinito, exponencial de menos st, e multiplica pela função que é f', tá? Que é a derivada de f. Bom, aí a gente aplica aqui o limite, né? Pega a integral definida de 0 a n. E para resolver essa integral definida, a gente vai utilizar uma integração por partes. Essa exponencial que está aqui, a gente vai tomar ela como sendo u e a derivada como sendo dv. Tá? Até coloquei aqui embaixo. Então, a gente faz uma integração por partes. U vezes v vai ser esse termo que está aqui. E VDU, né, no caso, integral de VDU, vai ser esse outro termo que está aqui. Para esse primeiro termo, né, quando a gente varia o t de 0 a n,
a gente acaba obtendo essas duas expressões aqui embaixo. Então, quando a gente toma o t igual a n, a gente fica com exponencial de menos s vezes n, vezes f de n. E para t igual a zero, aqui vai dar exponencial de zero, que vale 1, e a gente acaba, então, ficando apenas com f0. Já nessa integral, observem que aparece o menos s aqui. Esse menos s a gente pode tirar para fora dessa integral, né? Porque é uma constante, a integral é em relação a t. Tirando para fora, aqui passa a ser mais, né? E eu tenho o s aqui multiplicando a integral. Eu estou tomando o s maior do que um valor alfa. Esse alfa é um número real e ele é dado de tal forma que essas transformadas existem, tá? Ou seja, eu consigo a convergência tanto para a função derivada quanto para a função f, né? As funções que aparecem aqui. Então, ele é um número maior do que zero, tá? Um número positivo, tal que essas transformadas são bem definidas. Como esse alfa é maior do que zero, então, consequentemente, o s também vai ser um valor positivo. Então, aqui eu fico com a exponencial de um valor negativo, que é o menos s, multiplicado por n. Quando eu mando esse n para infinito, esse termo todo aqui acaba indo para zero, por causa dessa exponencial. Tá? Então, isso vai para zero. Isso daqui é constante, né? Ela não depende de n. Então, ela vai aparecer aqui embaixo. E aqui eu vou escrever, né? Só vou jogar esse limite para cá. Então, é limite. No caso, esse s eu posso jogar para fora do limite, porque eu estou fazendo o limite em relação a n. Então, vai ficar o limite dessa integral. Se vocês observarem, essa integral é justamente a transformada de Laplace da função f. Tá? Então, isso daqui é L de f. Então, a gente acaba ficando com menos f de zero mais s multiplicado pela transformada da função f. Tá? Então, com isso, a gente tem essa expressão. Transformada da derivada é igual a s vezes a transformada de f menos f calculado no ponto zero. Bom, e com isso a gente consegue fazer uma generalização para as outras derivadas. Tá? Se a gente for pegar, por exemplo, a derivada segunda da função f, a gente utiliza a fórmula anterior. Deixa eu só passar para cá. Então, a fórmula que a gente acabou de deduzir é essa fórmula aqui. Então, no caso da derivada segunda, a gente olha a função f como sendo f'. Então, a gente acaba ficando com a transformada da derivada de f'. Tá? Então, a gente está olhando isso daqui como sendo a função f dessa fórmula inicial. Então, quando a gente deriva ela, a gente obtém a derivada segunda. Então, olha, fazendo a substituição, a gente vai ficar com s vezes a transformada da função, que no caso é f', menos a função calculada no ponto zero. E a função, nesse caso, é f'. Bom, mas essa transformada tem exatamente essa expressão. Então, a gente vem e substitui por essa expressão. Então, a gente fica com s vezes s transformada de f menos f0 menos a derivada de f no ponto zero. Bom, então, abrindo aqui a conta, eu vou ficar com s ao quadrado vezes a transformada de f, menos s vezes f0 e menos f' de zero. Tá vendo? Então, dessa forma, né, usando recorrência, a gente consegue definir a transformada da derivada segunda, acaba sendo essa expressão aqui. Deixa eu só passar para cá. E a partir daqui, a gente obtém as outras derivadas. Tá? A gente consegue a derivada terceira, quarta e por aí vai. De uma forma geral, a gente tem essa expressão aqui. Tá? No caso aqui, é a transformada de uma derivada enésima.
Tá? Então, a derivada enésima da função f. Observem que os termos aqui envolvem as derivadas de f, todas calculadas no ponto zero, e aparece aqui a transformada da função f. Okay? Então, basicamente, né, o que acontece? Todos os termos têm um s multiplicando, né, o primeiro termo é positivo, os restantes são todos negativos, e a potência de s vai decrescendo. Então, começa em n, que é a ordem da nossa derivada, e vai decrescendo até chegar a zero, né? Então, n-1, n-2, aqui no caso é 1. Nesse último termo é como se a gente tivesse um s elevado a zero. Daí, no primeiro termo, aparece a transformada, e nos termos restantes aparecem a função f, calculada no ponto zero, né? Depois aparece a derivada primeira dela no ponto zero, derivada segunda, e aí vai até essa derivada aqui de ordem n-1. Tá? Então, essa é a fórmula geral aí para transformada de derivadas de funções. Está faltando mais uma propriedade, né, que vai ser importante para a gente também, na hora de resolver os PDIs, que está relacionada à derivada da transformada. Tá? Então, agora eu vou pegar a transformada da função e vou derivar. Como essa transformada é uma função que depende da variável s, então a gente vai fazer essa derivada em relação a s. Aqui eu coloquei a derivada da transformada, que por definição é essa integral aqui. Tem uma propriedade que diz que a gente pode comutar derivada com integral. Então, é como se a gente pegasse essa derivada e jogasse para dentro da integral. Né? Pegasse o integrando, no caso, derivasse em relação a S. Tá? Então, eu estou usando essa propriedade de comutação. E nessa última passagem, eu fiz a derivada. No caso, é uma derivada em relação a S, então a gente olha para T como sendo uma constante. Então, essa derivada acaba ficando com esse formato aqui. Vai cair um menos T multiplicando. Então, eu coloquei o menos aqui para fora e o T eu deixei aqui do lado da função f. Bom, então, isso acaba sendo igual a menos 1 multiplicado por essa integral. E observem que essa integral é a transformada dessa função aqui. Tá? Então, é a transformada de t vezes f de t. Então, essa é a derivada primeira da transformada. O que acontece se a gente pegar essa expressão e derivar mais uma vez? Né? Ou seja, trabalhar com a derivada segunda. A gente vai ter que pegar essa integral que está aqui e derivar mais uma vez. Quando a gente deriva mais uma vez, cai um menos t multiplicando, essa constante passa a ser positiva e aqui dentro aparece um t ao quadrado. Toda vez que a gente deriva, a gente vai ter uma mudança no sinal, né? Ele vai oscilar entre positivo e negativo. E aqui dentro vai aumentar o expoente da variável t, que aparece multiplicando a função f. Tá? Então, de uma forma geral, a gente vai ter essa expressão aqui. Tá? No caso, essa daqui é a derivada enésima da transformada de f. Então, isso vai ser menos 1 elevado a n, vezes a transformada dessa função, né, que é t elevado a n vezes f de t. Então, toda vez que eu tiver uma derivada de ordem par, isso vai ser positivo, e uma derivada de ordem ímpar, eu vou ter esse valor negativo. Então, basicamente, são essas propriedades que a gente precisa guardar. É essa propriedade aqui, que está relacionada à derivada da transformada. A outra propriedade é essa, que é transformada de derivada. Então, essa expressão aqui. E também a tabela que eu mostrei para vocês, né, que está lá na página 423. A gente vai precisar daquela tabela também. Bom, pessoal, então é isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje.
Tá? O próximo tópico agora é a transformada inversa, que eu vou trabalhar com vocês na próxima aula. E na sexta-feira a gente junta, então, a transformada com a transformada inversa, para resolver o PVI.